Rick Souza, que está aqui com a gente, trouxe a informação de que a justiça pode bater lá em Itapecerica da Serra, onde a fazenda é gravada. E quem é que está no foco da justiça? Dudu Camargo, por um assunto que rolou em 2021. Explica essa história pra gente, Rick. Pois é, eu descobri hoje à tarde que, mesmo não estando na roça, a coisa está feia pro Dudu Camargo. A Justiça de São Paulo, mais exatamente a primeira vara do Juizado Civil da Lapa, liberou que ele seja intimado dentro do confinamento da atração em Itapecerica da Serra por conta de um processo que envolve um acidente de trânsito em dezembro de 2021. Naquela ocasião, o então apresentador do Primeiro Impacto fez uma conversão proibida na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, perto da Globo, em São Paulo, e acabou colidindo o automóvel de luxo dele, um Mercedes-Benz, com um táxi que inclusive estava transportando um passageiro no momento. O Dudu tentou fugir do local, acabou sendo interpelado pela polícia e conseguiu chegar a um acordo com o taxista, dizendo: eu vou procurar você, eu vou arcar com todo o prejuízo, fique tranquilo, você não precisa dar publicidade para isso, seja discreto. O Dudu fez uma ligação no dia seguinte, através de um número privado, e mais uma vez pediu discrição e ressaltou: faço orçamentos, eu vou arcar com seu prejuízo. O Dudu sumiu. Ele nunca mais apareceu, a família do motorista não tinha como contactar o Dudu e decidiram iniciar uma busca por ele através das vias judiciais. Esse motorista de táxi exige o pagamento de quase 20 mil reais. Uma parte por dano moral, já que ele está há quase 4 anos procurando o Dudu e não teve sucesso. Por lucro cessante, já que ele teve que ficar parado durante 15 dias e não tinha um outro veículo para trabalhar. E por danos materiais, que é cerca de 5 mil desse montante, que foi o gasto que ele teve para reparar o táxi. A justiça tentou intimar o Dudu em pelo menos 3 endereços nos últimos anos. Não é que, só porque agora ele está na fazenda que decidiram intimar. Não, esse processo está com a movimentação constante. Tentaram em vários locais, tentaram entregar a intimação para familiares, tentaram ir até Teresina, onde fica a TV Meio Norte, em que ele estava trabalhando, e ninguém quis receber a intimação. Daí, em 17 de setembro, a advogada Luciana Ritt, que representa o taxista envolvido no acidente, entrou com a petição sinalizando: olha, agora ele está no local sabido, conhecido e não tem como fugir. Ele está no Não tem sítio mesmo. Toca do Twin, Itapecerica da Serra, é participante de A Fazenda, anexou uma lista de matérias que comprovam que ele está no reality show e pediu para que fosse enviado um oficial de justiça ou para a sede do reality show ou para as dependências da Record no bairro da Barra Funda. No dia seguinte, 18 de setembro, a juíza Ana Carolina Neto Mascarenhas deferiu o pedido feito pelo taxista e liberou o envio de um oficial de justiça tanto para a sede da Record quanto para Itapecerica da Serra. Eu procurei a comunicação da Record, conversei com o Gilson, que é o gerente de imprensa, e ele sinalizou que a emissora não tem interesse em comentar o assunto. Eu perguntei qual seria a medida se ele fosse intimado, e tudo leva a crer que será ainda na primeira quinzena de outubro, porque, para todos os efeitos, isso caracteriza que ele terá contato com informações do mundo exterior, o que é terminantemente vetado pelas regras do programa, né, Rafa? Eu fico me perguntando, inclusive, como isso pode abalá-lo lá dentro, né? Porque, convenhamos, pelo menos pelo que você apurou e o que a gente tem de informações, ele tá errado. Tá bem errado. Né? Ainda mais contando, segundo a versão do taxista, de que foi ligado, ele se comprometeu e depois sumiu. E não estou dizendo aqui que 20 mil reais é pouco dinheiro, longe de mim. Quem quiser me dar 20 mil reais, eu fico muito grato. Porém, quando você pensa que 20 mil já envolve todos os danos moral, o dano que envolveu o carro, você pensa que esse valor era bem mais baixo, provavelmente, quando aconteceu o acidente. Ou seja, essa falta de retorno poderia ter sido resolvida sem maiores delongas, sem de fato tornar público, porque essa é a ironia da história. Ele entra em contato com o taxista, pede descrição para que o caso não vaze na imprensa. Isso se torna uma bola de neve ao ponto de ele, dentro de um reality show, estar sendo notícia por algo que ele fez em 2021 e não quis resolver. Isso me chama mais atenção. Que vontade é essa de abafar o caso, de abafar um erro, que no fim das contas vira muito pior para você, porque a situação dele ficou bem pior agora, né? Sabemos que ele entrou para o reality sem apoio de uma equipe, a própria sorte, mas surpreende que ele, que é um menino inteligente, ninguém vai entrar nesse mérito, ele é inteligente, não tenha pensado nas várias ações judiciais que ele responde.
Porque essa é só uma. O Banco Santander também está atrás dele. A Simoni está atrás dele. Me surpreende que ele não tenha pensado em momento algum que o fato dele provavelmente ficar 3 meses, até aqui é o grande favorito, então vamos supor que ele vai ficar até dezembro em Itapecerica da Serra, as pessoas finalmente não achariam ele para destravar essas ações. Daí resta saber como a Record vai lidar. Porque se ele tiver contato com o mundo exterior, teoricamente é uma vantagem, ainda que pequena. Ele vai poder usar isso para se vitimizar com os outros Com participantes certeza. e com o público, digamos assim. Ao pé da letra, ele deveria ser desclassificado. A nossa audiência está aqui perguntando para você, porque esses casos de intimação a gente já ouviu em outros realities, mas tem outros casos na própria Fazenda? Já houve em outro momento algum participante que chegou a ser intimado pela justiça, ou mesmo em outro reality show que você lembra? Eu lembro do Wanderson, que a Ana Paula Renault acusou de pedofilia em um Big Brother, que também teve batida policial, mas na Fazenda eu não me recordo. E o Wanderson, inclusive, foi desclassificado. E a ironia é pensar, né? Logo na Fazenda que não teve intimação, que é onde acontecem as maiores confusões. Às vezes a intimação vai acontecer dentro mesmo do programa, das coisas que acontecem lá dentro. E isso que você falou é muito interessante, porque diante da participação, de como ele está se comportando no reality, a possibilidade dele ter essa informação e se vitimizar é grande. Inclusive, até para se vitimizar ao ponto de querer colocar no taxista a culpa pela situação, né? Porque, diante do que você apurou, ele de fato fez uma curva errada, ele realmente fez algo errado no trânsito e causou esse acidente, que ainda bem A não houve documentação vítima. do processo é bastante robusta. Tem declaração dos policiais, tem boletim de ocorrência, tem foto dos danos do carro. Acho que justamente por isso que a juíza acabou autorizando que ele seja intimado num reality show. Porque existe uma documentação, não é apenas a declaração do taxista. Tem a aspa dele, mas também tem todo o histórico, tem o print screen da ligação que ele recebeu de um número privado. Mas me surpreende que o Dudu não tenha tido tato de resolver isso lá atrás, em 2021. Porque ele ganhava um bom salário no SBT. Para você manter uma Mercedes-Benz, ok, foi presente do Silvio Santos, mas ele tinha dinheiro para manter esse carro. Ele também poderia ter colocado a mãozinha na consciência e pago o que o motorista queria. Porque ele nem sequer pediu um dano moral naquela época. Ele está pedindo agora porque está há 4 anos caçando moleque. Mas naquela época ele só queria o carro dele reparado e tudo estaria bem. E é engraçado que me chama também muita atenção que, né, o Dudu Camargo estava meio aí apagado e querendo voltar à ativa, querendo usar a Fazenda para voltar a ficar mais visto no país inteiro, acaba que voltou também atrás, porque o passado ele volta. E aí voltou ali no pé dele. E também me impressiona muito o fato de que não era um acidente de carro, né? Eu achei que você chegaria me contando aqui de algum acidente envolvendo micro-ondas. Ainda bem que esse aí também ficou no passado e não tem nenhum jeito de acontecer processos em relação a isso. Felizmente, o micro-ondas do SBT é uma figura inanimada, porque se ele falasse, coitado, Esse aí esse merecia micro-ondas ia danos ter muita morais, história ó, triste pra contar pra gente. danos morais muito, muito, muito caros, esse aí, se passava. Mas é isso, a gente vai ficar na expectativa, provavelmente você vai continuar nessa história, então qualquer novidade, traga pra gente, porque a gente vai querer saber, até porque, mesmo que seja vantagem, eu quero ver muita cara do Dudu Camargo quando ele receber essa intimação. Queria estar lá com uma dessas câmeras em Itapecerica da Serra, porque, olha, ele vai A ficar bem torcida chocado. dele, inclusive, já tá engajadíssima no gerenciamento de crise. Tem aqueles que sempre falam que é tudo fake news, mas tem uma bolha da torcida que já tá querendo fazer uma vaquinha pra pagar o taxista antes que o Dudu seja intimado. Olha aí, podia ter feito isso desde 2021. Conseguiria bem melhor. Já teria feito isso aí, teria resolvido esse problema e a gente não tava aqui tendo que lidar com isso, ficar com raiva da pessoa que não Exatamente. resolve um problema depois de 4 anos. Ô Rick, deixa eu te fazer uma pergunta.